Filho ingrato deixou a avó na chuva de Curitiba, mas a redenção veio com um reencontro. Por favor, já deixe o seu like para apoiar nosso canal que traz histórias que tocam o coração. E comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Eu leio todos os comentários. Agora, vem comigo! A garoa fina e teimosa de Curitiba, uma manta cinzenta que envolvia a cidade naquela manhã de sábado, parecia espelhar a alma de Dona Cecília, uma senhora de 72 anos, cujas mãos, outrora capazes de criar os mais delicados vestidos de noiva e ternos impecáveis em seu próprio ateliê, agora tremiam levemente com o frio úmido que lhe entrava pelos ossos. Ela estava ali, no cantinho menos movimentado da Praça Osório, um local que exalava história e, naquele dia, umidade. Sua barraca, montada com panos velhos e um guarda-chuva teimoso, mal conseguia proteger suas preciosas criações, mantas e xales de crochê, cada ponto uma oração, cada cor uma memória. Os fios coloridos escolhidos com um apuro de quem dedicou uma vida à arte da costura contavam histórias silenciosas de uma existência marcada pela dedicação e pelo sustento da família. Mas hoje, a beleza de suas peças parecia invisível aos olhos apressados dos passantes, que desviavam com seus guarda-chuvas caros, como se a simples presença de uma senhora vendendo artesanato na rua pudesse ser contagiosa. Era quase meio-dia. O frio apertava, e Dona Cecília não havia vendido um único xale. No bolso do avental, alguns trocados amassados da pensão mínima, que mal cobria as contas essenciais de sua pequena casa, um sobrado antigo no bairro do Água Verde. Seu coração, já tão resiliente, apertava-se não apenas pelo desconforto físico, mas pela angústia de uma promessa não cumprida. Davi, seu neto, o brilho de seus olhos, um jovem de 18 anos com o sonho de cursar engenharia e a inteligência para realizá-lo, havia desabafado na noite anterior. Vovô, eu não consigo acompanhar as aulas online com o celular velho. O computador da biblioteca é muito disputado. Eu preciso de um computador, mas não quero te preocupar. A voz do menino, carregada de um desânimo que ela reconhecia como o próprio reflexo de suas lutas, ecoava em sua mente. Dona Cecília havia prometido ajuda, havia garantido que encontraria uma forma, mas como? Ela precisava de pelo menos mais R$ 700 para um equipamento decente e não podia voltar para casa sem o valor, não hoje, com o rosto de Davi tão vivido em sua memória. Ela sentia o cansaço acumulado de anos de trabalho pesado, de uma viuvez solitária, de uma vida onde cada conquista vinha com o dobro de esforço. As mantas, que para ela eram um abraço quente de amor, para os outros eram apenas mais um item a ser ignorado. Xales de crochê feitos à mão para aquecer o corpo e a alma. A voz de Dona Cecília saía rouca, quase um sussurro que se perdia no barulho da cidade. Ninguém parecia ouvir. Um silêncio momentâneo, quase sobrenatural, tomou conta da pequena área da praça, interrompido apenas pelo ronco suave de um motor de luxo que parou a poucos metros de sua barraca. Um carro preto, reluzente, mesmo sob a garoa que insistia em cair. Dona Cecília, impulsionada por anos de vendedora ambulante, endireitou a postura, um sorriso fraco, mas determinado nos lábios, segurando uma das mantas mais trabalhadas, um primor em tons de azul e cinza. Mantas de crochê, senhorita, bem quentinhas, feitas com o coração. O vidro traseiro do carro desceu lentamente. Uma menina pequena, talvez uns 10 anos, de cabelos cacheados presos com um laço rosa e olhos incrivelmente curiosos e doces, sorriu para ela. Era Lígia, a neta da renomada empresária Maria Clara, cuja rede de ateliês de moda e projetos sociais era comentada em toda a cidade.
Lígia, ao lado de uma mulher elegante de uns 50 e poucos anos, que Dona Cecília reconheceu como a baba, estava no banco de trás, mexendo em um tablet. "Vovô, olha que lindas! São quentinhas?" A voz infantil perguntou, cheia de vivacidade. A senhora ao lado da menina, Maria Clara, uma mulher de postura impecável, cabelos grisalhos cortados à perfeição e um casaco de lã caríssimo, ajeitava-se no banco de trás, olhando para o celular. "Lígia, não incomode a senhora, estamos atrasadas." A voz de Maria Clara era firme, mas não rude. Mas a menina já estava empolgada, seus olhos fixos em Dona Cecília. "Vovô, compra todas, por favor. A senhora está toda molhada e tremendo de frio. Olha, ela fez tudo isso com as próprias mãos. Que trabalheira, vovô!" "Ela precisa ir morrer para casa, não pode ficar aqui na chuva." Lígia batia palminhas. A inocência de sua percepção tocava a alma de Dona Cecília. Maria Clara, movida pela insistência da neta, finalmente ergueu o olhar do celular. Seus olhos, inicialmente distraídos, fixaram-se em Dona Cecília, varrendo-a da ponta dos cabelos brancos aos tênis surrados, e então se detiveram nas mãos enrugadas que seguravam a manta. E o mundo parou para a velha costureira. Maria Clara, com uma expressão de choque e incredulidade que ela não conseguiu disfarçar, arregalou os olhos. "Dona Cecília, é a senhora mesma? Meu Deus!" Dona Cecília sentiu o sangue gelar, uma mistura de vergonha e uma estranha, quase dolorosa, esperança invadir seu peito. "Maria Clara?" "Minha querida Maria Clara? Mas que surpresa, minha filha!" Era a filha de sua antiga patroa, sim, mas também a menina prodígio que ela havia ensinado a costurar os primeiros pontos na máquina de costura do ateliê Ponto Fino, onde Dona Cecília trabalhou por 40 anos, moldando tecidos e sonhos. Uma menina que se tornou uma mulher de sucesso, com um império da moda e uma reputação impecável. O tempo havia sido gentil com Maria Clara e cruel com Dona Cecília. Maria Clara desceu do carro apressadamente, ignorando a garoa que molhava seu casaco caro. A baba, Neuza, tentou segurar Lígia, mas a menina escapou e correu para perto da avó. "Meu Deus, Dona Cecília, a senhora está aqui, na rua, vendendo crochê? O que aconteceu? Eu sinto muito não ter procurado a senhora antes, depois que o ateliê fechou e a minha mãe se aposentou." Não podia imaginar. A voz de Maria Clara era de choque genuíno, de uma culpa tardia que Dona Cecília nem sabia que existia. Dona Cecília sentiu uma pontada de vergonha, quente, desconfortável, misturada com uma gratidão que a fazia sentir-se frágil. "Ah, minha filha, a vida tem seus caminhos, não é? Depois que o ateliê fechou, a vida apertou. A pensão é mínima, mal dá para o básico. E agora, o Davi, meu neto, precisa de um computador para a faculdade. Um menino tão inteligente que não pode desperdiçar o talento por falta de uma ferramenta." Ela sentiu a voz falhar e pigarreou, tentando recuperar a compostura de velha mestra. Maria Clara segurou as mãos frias de Dona Cecília, as próprias mãos quentes e macias, contrastando com a aspereza das dela. "Vovô, compra tudo para a senhora poder ir para casa e se esquentar." Lígia insistiu, puxando a saia da avó. Maria Clara assentiu, os olhos marejados, a lembrança da Dona Cecília de antes, a professora respeitada, a artesa impecável, colidindo com a imagem frágil à sua frente. "Quantas mantas a senhora tem aqui, Dona Cecília? Eu vou levar todas." A velha costureira contou, os dedos enrugados e ágeis, a voz embargada pela emoção. 28 peças, minha filha. 28 peças feitas com muito esmero. Quanto a senhora quer por todas?"
Dona Cecília hesitou, calculando rapidamente. Normalmente, venderia por R$ 800, mas agora, diante de Maria Clara, de sua antiga aluna, ela sentiu a garganta apertar, a oportunidade grande demais para ser desperdiçada. R$ 1.200, Maria Clara. Era um valor alto, mas ela precisava. Maria Clara abriu a carteira, seus dedos contaram 20 notas de R$ 100 e ela estendeu o bolo de dinheiro. R$ 15.000, Dona Cecília. Fique com o troco. É o mínimo que posso fazer pela senhora. E ainda não é o suficiente. Dona Cecília ficou paralisada, olhando o dinheiro em sua mão. R$ 15.000, quase mais de um ano de sua pensão. Uma fortuna. Ela tinha R$ 15.000 na mão. Era inacreditável. Dona Cecília, a senhora está chorando? Por que a senhora está chorando, vovô? Lígia perguntou do carro, S.U. a névoa infantil atravessando a névoa de choque de Dona Cecília. Dona Cecília limpou o rosto rapidamente, tentando sorrir, mas as lágrimas continuavam a escorrer, quentes e abundantes. Estou bem, minha querida. Estou muito emocionada. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Maria Clara. De todo o coração. Ela entregou as mantas pela janela, as mãos ainda tremendo incontrolavelmente. O sinal abriu. Maria Clara hesitou, olhando para a antiga professora, para a figura frágil que, no entanto, irradiava uma dignidade inabalável. Dona Cecília, eu não vou deixar a senhora aqui. Por favor, entre no carro. Tenho uma proposta séria para a senhora, não para agora. Eu vou deixar Lígia na casa da minha irmã e volto. A senhora me espera aqui, por favor. Não saia daqui. Dona Cecília, ainda em choque, apenas assentiu, mal conseguindo falar. Sim, minha filha, eu espero. Meia hora depois, Maria Clara retornou, o carro vazio de Lígia e da baba, mas carregado de uma energia de propósito. Dona Cecília, entra por favor, vamos para o meu escritório. Lá é mais quente e podemos conversar com calma. Dona Cecília entrou no carro de luxo, sentindo o conforto do aquecedor que parecia envolver seu corpo cansado em um abraço. Era a primeira vez em anos que sentia aquele tipo de calor, um calor que não vinha apenas da temperatura, mas da inesperada bondade. Eu tenho um projeto, Dona Cecília, um sonho antigo, um ateliê social que estou montando para resgatar e valorizar o artesanato manual, o verdadeiro ofício da costura e do bordado. Minha ideia é oferecer um espaço acolhedor e profissional para que senhoras como a senhora possam criar, ensinar suas técnicas, produzir peças únicas e, claro, vendê-las com dignidade, com todo o apoio de marketing e vendas, sem a frieza de ter que se expor em uma feira na chuva. Eu preciso de uma coordenadora, de uma mentora, de uma mestra para este projeto. E a senhora, Dona Cecília, a senhora é a melhor costureira, a melhor bordadeira, a pessoa mais talentosa e dedicada que eu já conheci. A senhora foi a minha inspiração quando eu era uma menina, me ensinou o valor de cada ponto, a paixão pelo que se faz. Dona Cecília sentiu as lágrimas voltarem, quentes e copiosas. Mas Maria Clara, eu sou velha. Não tenho mais a agilidade de antes. Minhas mãos tremem. Meus olhos já não enxergam como antes. Não é agilidade que procuro, Dona Cecília, é sabedoria. É experiência. É o seu olhar apurado, seu talento inegável e seu coração gigante. O salário inicial é de R$ 3.500. Com todos os direitos, carteira assinada, plano de saúde completo. O Davi pode te ajudar com a parte digital, com as redes sociais do ateliê. Ele é bom com computadores, não é? Ele pode até ter um estágio remunerado aqui.
E o ateliê fica no centro, perto de várias linhas de ônibus e da estação de metrô, com fácil acesso para a senhora e para as alunas. R$ 3.500, quase 7 vezes sua pensão. Uma oportunidade impensável, uma virada de vida. Não posso aceitar, Maria Clara. Isso é caridade. Não quero ser um fardo. Você já fez demais por mim, por Davi. Não é caridade, Dona Cecília. É reconhecimento, é justiça, é a sua chance de florescer, de compartilhar seu legado, de inspirar outras mulheres. A senhora merece tudo isso e muito mais. E eu preciso da senhora, da sua presença, do seu nome neste projeto. Pense nisso como uma parceria, uma retribuição de tudo que a senhora me ensinou e do carinho que a senhora sempre teve por minha mãe e por mim. Maria Clara a encarou com uma firmeza que não aceitava recusa. Dona Cecília olhou para Maria Clara, para a sinceridade em seus olhos, para a convicção em suas palavras. Ela viu a chance de não só ajudar Davi de forma sustentável, mas de reencontrar um propósito que ela pensava ter perdido para sempre, de ser útil, de ser valorizada novamente. Eu aceito, Maria Clara. Eu aceito com todo o meu coração, mas quero começar devagar. Começaremos no seu tempo, Dona Cecília, no seu tempo. Na segunda-feira seguinte, Dona Cecília, elegantemente vestida em um de seus terninhos bem guardados, estava na frente do ateliê Tecer Sonhos, um espaço que era a personificação da elegância e do acolhimento, em um casarão antigo restaurado no bairro da Lapa. O nome era perfeito, evocando a essência do que ela sempre buscou. Vidros coloridos, máquinas de costura modernas, mesas de corte amplas e luminosas, um canto dedicado ao crochê e ao bordado, e uma pequena exposição de artesanato deslumbrante que já contava com algumas de suas próprias peças cuidadosamente restauradas. Mariana, a gerente do projeto, uma mulher simpática de uns 40 e poucos anos, com um sorriso franco e um abraço caloroso, a recebeu. Dona Cecília, seja muitíssimo bem-vinda. Maria Clara falou maravilhas da senhora. Mal podemos esperar para que a senhora comece. Sua sala, seu espaço de criação já estão prontos, do jeitinho que a senhora sempre sonhou. Dona Cecília, com a voz embargada, foi apresentada às primeiras alunas, outras senhoras da comunidade, algumas mais jovens, outras de sua idade, todas com a mesma paixão pelo artesanato, mas com o brilho nos olhos que ela havia perdido e agora estava reencontrando. Eram mulheres que, como ela, buscavam um lugar, um recomeço, um propósito. Davi, seu neto, ficou radiante quando ela contou a notícia do emprego e do estágio para ele. Vovô, que demais! Eu te ajudo a montar o computador no ateliê e a criar umas redes sociais para você. Seu trabalho é incrível. Eu sabia que a senhora era um gênio. A vida de Dona Cecília, antes uma rotina de sacrifícios e invisibilidade, transformou-se em um turbilhão de atividades e reconhecimento. O ateliê prosperou, tornando-se um ponto de encontro e criação. Suas aulas eram concorridas, com lista de espera. Suas peças de crochê e bordado, antes ignoradas na feira, agora eram admiradas e vendidas em exposições de arte e em boutiques de luxo. Ela não era mais apenas uma costureira aposentada. Era uma mestra, uma inspiração, uma voz que guiava e motivava. 3 meses depois, a vida de Dona Cecília, que antes era cinzenta e fria como a garoa de Curitiba, brilhava com as cores vibrantes de suas mantas e xales. Seu apartamento, antes simples e modesto, agora estava iluminado e confortável. 3 meses depois, a vida de Dona Cecília, que antes era cinzenta e fria como a garoa de Curitiba, brilhava com as cores vibrantes de suas mantas e xales.
Seu apartamento, antes simples e modesto, agora estava iluminado e confortável. Davi estava prosperando na faculdade com seu novo computador e um estágio remunerado no próprio ateliê, ajudando na parte de divulgação e e-commerce. Naquele sábado ensolarado, o ateliê estava em festa. Era uma pequena exposição de novas peças, e Dona Cecília estava explicando a história por trás de uma de suas criações mais recentes. Uma colcha de retalhos que, com cada pedaço de tecido, contava um capítulo de sua vida, desde os desafios da juventude até a plenitude da velhice. Um homem de terno elegante, com os cabelos já ralos e a barba cuidadosamente aparada, se aproximou dela. Seus olhos, antes apáticos, agora tinham um brilho de apreensão. Seus olhos, antes apáticos, agora tinham um brilho de apreensão. Mé? Dona Cecília sentiu o estômago gelar, um frio antigo percorrendo seu ar e espinha. Era Marcos, seu filho, que havia partido há 20 anos para fazer a vida em outra cidade, prometendo voltar rico, mas que nunca mais deu notícias, nunca mais ligou, nem mesmo quando ela ficou viúva e ele a deixou sozinha para criar Davi. O rosto dela endureceu, mas ela manteve a compostura, a dignidade que a vida lhe ensinara a preservar. Marcos. O que você faz aqui? Achei que tivesse esquecido o caminho. Marcos engoliu em seco suas mãos nervosas. Eu soube que a senhora estava bem, que tinha esse ateliê que é um sucesso. Vim ver. Eu te pedir desculpas. Eu sei que fui um covarde, um tolo, que abandonei a senhora e o Davi. Eu sinto muito. Muito mesmo. As palavras dele vieram com o peso de 2 décadas de ausência, um fardo que Dona Cecília carregava silenciosamente. A mágoa era profunda, um corte antigo que jamais cicatrizaria completamente, mas a sabedoria que o tempo e as provações lhe haviam concedido a impedia de ser cruel. Ela não era mais a mulher frágil que ele havia deixado para trás. Você sumiu, Marcos. Não só de mim, mas do seu filho. Eu o criei sozinha, com a minha pensão. Você perdeu 20 anos da vida dele, da minha vida. Não dá para pagar isso. Não dá para voltar no tempo e fingir que nada aconteceu. Eu sei, mãe. Eu não quero apagar. Quero tentar consertar. Eu mudei, mãe. Fisioterapia. Passei por muitas coisas ruins e percebi o quão egoísta e idiota fui. Eu sei que não mereço seu perdão, mas posso tentar reconquistar seu carinho? E o carinho de Davi? Eu quero ser um filho e um pai presente, de verdade. Dona Cecília olhou para ele, para o arrependimento que parecia sincero em seus olhos, mas também para os olhos de Maria Clara e Lígia, que observavam à distância com preocupação discreta, e para as alunas do ateliê que a admiravam com devoção. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha uma nova família, uma família construída com laços de amor, respeito e gratidão, não apenas de sangue e abandono. Marcos, o perdão é um caminho longo, meu filho. É começar com atitudes, não só com palavras bonitas. Você pode tentar, mas saiba de uma coisa: meu lugar é aqui, com essas pessoas que me valorizaram quando ninguém mais o fez. Meu neto Davi tem o pai que cuida, que se importa. Felipe, o chefe de Maria Clara, que é quase um pai para ele. Você vai ter que aceitar seu lugar. E seu lugar é o de um filho que precisa provar que mudou, não de alguém que volta exigindo direitos que nunca exerceu. Você vai ter que respeitar os laços que eu construí, a nova vida que eu construí. Marcos sentiu as lágrimas virem, os olhos marejados. Eu entendo, mãe.
Eu aceito. Farei o que for preciso. Eu só quero ter uma chance. Dona Cecília assentiu, um fio de esperança surgindo em seu peito. Então, comece ajudando no ateliê. Temos sempre algo para fazer. Algo útil, algo que construa, não que destrua. Maria Clara se aproximou, sorrindo gentilmente. Seja bem-vindo, Marcos, mas Dona Cecília é a chefe aqui. E Davi é o nosso gerente de e-commerce. Marcos esbocou um sorriso fraco, sentindo o peso de suas escolhas. Nas semanas seguintes, Marcos começou a frequentar o ateliê, primeiro discretamente, observando, depois ajudando com tarefas mais pesadas, com a burocracia e até mesmo com a divulgação online, usando suas habilidades de marketing que tinha adquirido em seus anos de tentativas e fracassos. Aos poucos, Davi começou a conversar com ele, e a relação entre mãe e filho, e avô e filho, começou a se reconstruir, tijolo por tijolo, ponto por ponto, como as colchas de retalhos que Dona Cecília tanto amava. Não era a família perfeita, não, mas era uma família que estava aprendendo a perdoar, a recomeçar, a tecer novos laços. A cada dia, Dona Cecília via em Marcos um pouco do menino que ela amou e o homem que ele estava se tornando, sob sua influência. Um ano depois, Dona Cecília estava sentada na sua poltrona preferida no ateliê, agora um vibrante centro de referência em artesanato e empoderamento para mulheres idosas, reconhecido em toda a cidade. Suas aulas tinham lista de espera de meses. Suas peças eram vendidas em galerias de arte e boutiques conceituadas por todo o país. Ela tinha uma agenda cheia de compromissos, de entrevistas, mas um coração leve e transbordando de alegria. Maria Clara e Lígia a visitavam sempre, a menina agora quase uma adolescente, e considerava Dona Cecília sua segunda avó, uma mentora de vida e arte. Davi estava no 3º ano de engenharia, com notas excelentes, e era o responsável pelo e-commerce e pela logística do ateliê, sonhando em construir um novo lar moderno e acessível para sua avó e sua família. Davi estava no 3º ano de engenharia, com notas excelentes, e era o responsável pelo e-commerce e pela logística do ateliê, sonhando em construir um novo lar moderno e acessível para sua avó e sua família. Davi estava no 3º ano de engenharia, com notas excelentes, e era o responsável pelo e-commerce e pela logística do ateliê, sonhando em construir um novo lar moderno e acessível para sua avó e sua família. Marcos, seu filho, era um dos pilares do ateliê, gerenciando a parte administrativa e financeira, e finalmente era um pai e um filho presente, buscando ativamente a redenção. Ele tinha, enfim, encontrado seu propósito ao lado de sua mãe e seu filho, construindo um futuro que ele quase perdera. Dona Cecília, a senhora que um dia tremia de frio na garoa de Curitiba, agora irradiava calor, sabedoria e um brilho que vinha de dentro. Ela era a prova viva de que a idade não é um limite, mas um convite à reinvenção, à redescoberta.